Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é a professora Márcia Cristina do canal História em Retalhos e hoje eu cheguei com um assunto muito interessante. Quantas vezes nós ouvimos falar por aí, esse povo é primitivo, aquele povo ali é selvagem, ou então aquele povo é atrasado? Então, as pessoas parecem que gostam de organizar, de classificar, de separar os grupos ou as culturas aí e criar uma hierarquia dentro da sociedade, não é mesmo? Então, na aula de hoje nós vamos aprender mais sobre essa relação da sociologia com a antropologia. Isso mesmo, vamos falar aí o que é etnocentrismo, vamos falar sobre a alteridade e ainda vamos falar sobre as teorias racialistas, tá bom? Bem, se você ficou interessado na nossa aula de hoje, tá? Nós vamos trabalhar com o saber o que está distante. E você, tá querendo saber sobre isso? Então vem comigo. Mas antes disso, quero te convidar só para você dar o clique aí no nosso vídeo, deixa aquele like, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e aí, né, a gente não vai deixar aí de estar oferecendo para você aí o nosso material de estudo, nem sobre história, sociologia e ainda temos aí um material sobre artes, tá certo? Então agora vamos pro vídeo. Então, gente, o capítulo de hoje da aula de Sociologia, Saber o que está distante, nós vamos dividir em duas partes, tá? Então, para a gente iniciar, eu queria chamar a atenção de vocês aí para essa imagem que nós temos aí, tá? Essa imagem mostra aí, né, como era aí a captura dos povos indígenas aí no Brasil e, né, é uma imagem que retrata bem, né, essa questão de que nós estávamos retratando aí com relação às primeiras décadas aí do século XIX. Então, os viajantes europeus, eles pesquisavam aí as particularidades aí da fauna, da flora, da população nativa e começaram a fazer aí as reproduções das imagens com base naquilo que eles encontravam nos relatos aí dos viajantes, tá? Então, é nesse contexto que nós vamos, né, nos apoiar nos estudos de antropologia. Então, esses viajantes aí que foram registrando ou nas crônicas, né, nos livros, nos escritos, ou através de imagens, como é o caso de Jean-Baptiste Debré e outros, né, artistas aí que fizeram registros, né, de imagens aí desse período, eles não eram antropólogos assim no sentido que nós entendemos hoje, eles não tinham isso como uma ciência, mas eles se esforçavam para compreender o outro, né? E falavam muito mais sobre as suas próprias sociedades do que sobre aquelas que eles estavam pesquisando. Mas eles eram curiosos, né, para registrar e para, né, tentar aí guardar na memória, nos registros, alguma coisa que falasse a respeito dessas sociedades, tá? Então, dentro dos estudos de antropologia, todas as formas de cultura humana são estudadas. E se empenhou em derrubar os preconceitos, revelando o modo de viver desconhecidos até então, né? Então, os estudos de antropologia vai buscar, né, essas culturas desconhecidas, vai buscar compreender a respeito disso. A própria origem da palavra antropologia, ela vem da junção aí de duas outras palavras, né? Antropo, homem, e logia, de logos, razão, estudo. Então, estudo do homem, tá? Então, a antropologia, ela vem para estudar esse ser humano em suas dimensões biológicas, em suas dimensões sociais, em suas dimensões culturais. O estudo de cada uma dessas dimensões demanda de um conhecimento também científico, com objeto e com método próprio para cada um, né? Então, nós temos a antropologia física ou biológica, que vai se dedicar a estudar os aspectos genéticos, as características biológicas do ser humano. Temos a antropologia social, que vai se preocupar
com a organização social, política, com as questões de parentesco, com as instituições sociais, né? Quais eram as regras daquela sociedade, como é que isso, né, se define, né? E a antropologia cultural que fica responsável aí pela pesquisa do sistema simbólico, né? Da cultura, da questão religiosa, do comportamento dessas diferentes culturas. Então, essas, né, são algumas dessas dimensões, dessas áreas aí da antropologia que vão, né, debruçar, né, para compreender esse ser humano. Só que essa antropologia, ela não está na nossa sociedade, né, desde sempre. Então, a antropologia é uma ciência extremamente nova, né, assim como a sociologia é uma ciência nova. Então, ela surgiu efetivamente como ciência no contexto do iluminismo também. Desde o século XV, né, as grandes viagens de exploração, de colonização, despertaram a curiosidade, né, dos europeus por outros povos, por outras culturas espalhadas pelo mundo. E cada qual, né, com a sua própria história, com seus próprios costumes. E a antropologia, ela vai então, né, começar a fazer esses estudos, né, com base nos registros dos cronistas, com base nos viajantes, naquilo que era, né, relatado aí pelos missionários na época. Então começa a se fazer aí esse trabalho de entender, de compreender como é que se dá essa cultura humana, tá? Também se caracterizou pela ideia de alteridade o exercício de reconhecer o outro em sua diferença. Então nós temos, dentro dos estudos aí, de antropologia, esses dois termos que passam agora a ser extremamente importantes: alteridade e etnocentrismo, tá? Então, a alteridade é o exercício de reconhecer esse outro na sua diferença. Então, eu conheço, eu vou estudar, vou entender que pertence a uma cultura humana diferente da minha, tá? E o etnocentrismo, né, vai estar o quê? Vendo, conhecendo essa cultura desse outro povo diferente, porém com base naquilo que a minha cultura produz, né? Então, existe aí uma preocupação por parte, né, dos pesquisadores aí da sociologia, dos antropólogos, em se trabalhar essa questão aí da alteridade e do etnocentrismo. Então vejamos que nós temos aí uma imagem que reflete bem essa questão aí, né, da alteridade. A diferença nos enriquece, o respeito nos une. Então que bom seria se a nossa sociedade tivesse esse pensamento mesmo, né? De diferentes etnias, né, do negro, do que é muçulmano, da pessoa que é, né, oriental, da pessoa que ela, né, tem uma cultura diferente, né, uma forma de se expressar diferente, conviver com todos e, né, de forma respeitosa, né? Infelizmente não é isso que acontece nos dias de hoje, tá? Então, por que não é isso que acontece? Porque nós hoje vivemos em um mundo onde as diferenças sociais e culturais são para muitas pessoas sinônimo de desigualdade. Então, no senso comum, né, nós sabemos que a maioria das vezes o nordestino ele é associado ao analfabetismo, à ignorância, né? Então, o negro é associado à marginalidade, à delinquência, não é isso? Então, o indígena associado à selvageria, à crueldade, né? Então, a falta, muitas vezes, de conhecimento intelectual, né? As mulheres são associadas à inferioridade. Então, no senso comum, são várias, né, as diferenças, né, sociais e culturais que nós percebemos, tá? Então, isso, né, a gente chama aí de visões etnocêntricas que o nosso mundo nos apresenta. Então, no etnocentrismo, né, a etnia, a raça, o povo, né, acaba falando mais alto,
Então, nós consideramos aí uma etnia como centro, como eixo de tudo, a base aí de referência para se olhar o outro, se olhar o mundo ao redor, né? Então, essas questões que nós temos aí como etnocentrismo, que é uma tendência em considerar apenas o valor da sua própria cultura e deixar, né, as outras culturas de fora, deixar de analisar e de perceber, né, essa sociedade dentro da sua cultura, dentro da sua história, e a gente então começa a, né, fazer aí uma certa divisão da nossa sociedade, tá? Então, o que nós temos aí a respeito então de alteridade? Que, a meu ver, era o que era necessário em nossa sociedade hoje. Ao contrário do etnocentrismo, nós temos alteridade, né? Uma palavra latina que significa o outro, né? A alteridade é também a chamada outridade. É o exercício de reconhecer do outro em sua diferença sem implicar em qualquer julgamento. Então, eu não preciso, né, comparar, né, a outra cultura, o outro povo, a outra etnia, sendo, né, diferente da minha, sendo menor, né, em significado, em importância do que a minha cultura, tá certo? Então, nessa tirinha aí de Wilton Pontes, a gente tem, né, a frase aí que eu queria chamar a atenção, ó. Então, trouxe meu halteres para mostrar ao palestrante. E o outro perguntou por quê? Aí ele respondeu, na noite passada ele falou para usarmos a alteridade. Aí o rapaz ficou ali meio sem jeito, sem saber o que era, e ele respondeu, e eu quero saber se tenho idade para usar esse altere. Então muitas pessoas estão nessa situação aí que esse rapaz, né? Não sabem o que é alteridade, não conhecem o significado do exercício de reconhecer o outro na sua diferença, né? De não julgar as outras pessoas. E nós temos muitas e muitas situações em nossa sociedade em que nós, né, utilizamos do processo oposto. É do etnocentrismo que nós utilizamos, né? Então, mais uma vez aí reforçando, né? Essa palavra do etnocentrismo, ela designa uma forma de enxergar a outra etnia e as suas derivações como cultura, os hábitos, a religião, o idioma, as formas de vida em geral, com base na sua própria. Então, se eu sou branco, né, eu vou, né, enxergar a outra etnia com base na minha própria visão, na minha cultura, na minha forma de ver o mundo, de entender a sociedade. Então, eu não vou compreender essa sociedade, esse povo, né, esta pessoa, dentro dos seus hábitos, dentro da sua religião, né? Vou tentar colocar os meus valores nisso. E isso é que está errado, tá? Então, quando nós temos aí, né, a questão etnocêntrica, né, sendo levada aí mais forte em nossa vida, né, a palavra, né, a força da ação, do gesto do etnocentrismo, ela contém, né, dentro da palavra já esse radicalismo. Etno significa etnia, significa semelhança de hábitos, costumes, de cultura. Centrismo é a posição que coloca algo no centro, como referência central a tudo que está à sua volta. Então, essa visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, considerando as outras culturas ou considerando a sua cultura como superior às demais. Então, imagine aí quantas vezes nós ainda estamos tendo esse tipo de visão. Eu estou olhando, estou enxergando a minha cultura, a minha forma de fazer, né? Seja a festa, a dança, seja o casamento, seja, né, os vários hábitos e costumes que nós temos, como sendo melhor do que a cultura de outro, né, indivíduo, de outro povo, certo? Então, para compreender melhor a alteridade, né, não foi fácil,
não foi fácil se compreender, né, a questão de alteridade na nossa sociedade atualmente. Então, olha Charles Darwin aí, né, dando aí uma voltinha, né, e tentando fazer com que as pessoas compreendam isso, né? Então, esse espaço de tempo do século XV até o século XIX foi um período assim de intensa preocupação com relação a isso, né? Porque durante todo esse período nós tivemos choques culturais, nós tivemos povos diferentes, né, com culturas diferentes, e que o diferente nos assusta. Então também assustou aquela sociedade, né, de final da Idade Média para o início da Idade Moderna, e continua assustando ainda muita gente, tá? Então o diferente ele ameaça porque pode ferir, pode afetar de alguma forma a nossa identidade cultural. Então muitas vezes eu resisto ao que é diferente, ao hábito, ao costume daquele povo que é diferente do meu costume, porque eu tenho a sensação de que aquilo vai me prejudicar, aquilo vai atrapalhar, né, a minha organização social, certo? Então assim, essa visão aí de superioridade, nessa visão etnocêntrica, ela foi, né, ganhando cada vez mais espaço, certo? Então, voltando aí para a nossa discussão, olha, ao longo do século XIX, os primeiros antropólogos buscaram, então, responder ao enigma da diversidade humana por meio das teses que levavam, ou que, né, estavam aí surgindo, uma análise da sociedade, né, às descobertas de Charles Darwin no campo da biologia. Então, Charles Darwin deu o pontapé inicial para que essas discussões começassem a serem feitas com base científica, né? E aí nós vamos ter, então, a partir desse período aí, uma grande confusão, tá? Uma grande confusão por quê? Porque Charles Darwin foi durante muito tempo mal interpretado pela sociedade, pela comunidade científica, né, de uma forma geral. Então, no século XIX, surge o evolucionismo social, que via na humanidade uma única linha evolutiva e defendia que em todas as partes do mundo a sociedade humana teria se desenvolvido em estágios sucessivos. Então, essa linha sucessiva de desenvolvimento humano, Charles Darwin, né, escreveu lá no seu livro Origem das Espécies, né, publicado em 1859, de que nós, seres humanos, tivemos aí, né, um desenvolvimento e que, a partir desse desenvolvimento, né, nós fomos evoluindo, fomos entrando em estágios de evolução. E assim como os seres, né, humanos, né, os seres vivos de uma forma geral, as plantas, os animais, também passaram por esse processo de evolução. Então nós não temos, de fato, como comprovar, né, que temos diferentes linhas evolutivas, que temos diferentes, né, seres humanos. Nós temos aí, né, uma linha evolutiva comum, né? Então isso chocou a sociedade, né, chocou a humanidade, porque não conseguia compreender, né, o porquê de determinados povos, de determinadas civilizações terem se desenvolvido tanto, enquanto outras ainda não tivessem tido esse desenvolvimento, né? Então isso preocupou muito, né, as sociedades da época. E qual é a interpretação que a civilização, né, tinha desse período? Né? Nessa perspectiva, os chamados povos primitivos, eles eram vistos como uma etapa anterior pela qual o homem civilizado já teria passado. Daí se depreendeu que a sociedade europeia ocupava o apogeu da civilização. Então, a sociedade daquela época tinha essa visão, essa interpretação aí de que pertencia já a uma sociedade que estava com um processo de desenvolvimento, né, um processo aí, né, de organização social, intelectual muito superior, tá? Então isso fez com que, né,
as ideias, né, fossem dando espaço para o chamado racialismo, tá? Então, chamamos aí de racialismo essa crença na existência de raças biológicas e de racismo, as formas de racialismo que afirmam a superioridade de uma raça sobre a outra e servem para justificar a dominação racial. Então, o que seria isso? O racialismo, né? A crença na existência de raças. No termo científico, seria essa a crença, né? E o racismo seria apoiado nessas crenças científicas, nessas pesquisas, né? A existência de uma raça superior, mais desenvolvida do que as outras, né? E isso serviria então como justificativa para se dominar. Então eu posso dominar determinados povos porque eu sou melhor do que eles, né? Então, dentro das pesquisas do racialismo, é como um posicionamento científico que já é ultrapassado, está totalmente desacreditado, porque nós já sabemos disso, de que nós não temos raças, não existe o termo raças, existe o termo raça humana, é apenas uma. E é isso que muitas pessoas não conseguem compreender ainda nos dias de hoje, tá? Então, qual a diferença aí que nós temos entre o racialismo e o racismo, tá? Podemos dizer que as teorias racialistas são aquelas que se dedicam ao estabelecimento de um conjunto de crenças ligadas à questão genética que determinam uma hierarquização entre as supostas raças humanas. Então, as teorias racialistas seriam as pesquisas científicas. Então, do ponto de vista genético, como é que se organizam as raças humanas, né? Então, por exemplo, a raça ariana superior às demais é uma teoria genética, né? É uma teoria racialista. Então, nós podemos dizer que a figura de Adolf Hitler, ele foi um racialista. Ele buscou pesquisadores, cientistas que pudessem comprovar aí, através de pesquisas genéticas, pesquisas científicas, que existiam raças humanas diferentes e que essa raça, a raça ariana, seria, né, mais desenvolvida, seria superior, seria mais importante, né, em questões aí intelectuais do que as demais raças, tá? Então, isso é, né, fato. Agora, e o racismo, né? Então, como é que nós temos, então, essa ideia? Principalmente nos séculos 19 e 20. Eram a base para desenvolver e acreditar. Então, o racismo científico, né? Então, com base nas pesquisas racialistas, é o uso dessas técnicas e dessas hipóteses ostensivamente científicas e pseudocientíficas para apoiar ou justificar a crença no racismo, a inferioridade racial do racialismo ou a superioridade racial em alternância é a prática de classificar os indivíduos de diferentes fenótipos em raças discretas. Então, dentro, né, desse período aí do século 19 e 20, né, se pegou as pesquisas científicas e trouxe essa ideia de que nós temos então algumas raças que são inferiores e outras raças que são superiores. Essas pesquisas serviram principalmente às grandes potências econômicas do século 19 e 20 para justificar as ações imperialistas, né? As ações imperialistas de tomada de território, de tomada aí de áreas aí de recursos naturais das regiões do continente africano, das regiões do continente asiático. Então, o racismo científico, ele foi frequente durante o período do novo imperialismo e onde ele foi usado para justificar, né? Então, eu posso, né, escravizar, eu posso explorar, eu posso, né, entrar no território, posso fazer o que... Por quê? Porque aqueles povos, eles são inferiores, né? Coitadinhos. Então, eu preciso ajudar, eu preciso ir lá para poder tomar conta de tudo, né? Então, isso aconteceu, né? E
principalmente nas primeiras 3 décadas aí do século XX, né, até o final da Segunda Guerra Mundial, ainda nós tínhamos aí, né, o racismo científico servindo ao bel prazer das grandes potências, né, políticas e econômicas daquele período. Mas as ideias racialistas, será que já acabaram, gente? Será? Então veja aí o que nós trouxemos. Olha, o racialismo, ao contrário do racismo, acredita na importância de se preservar as raças. O racialismo também acredita que cada raça possui suas próprias características, os pontos fortes e os pontos fracos. Não há nada de errado um povo querer preservar sua raça, sua ancestralidade. É até sadio e nada mais natural que isso. Então, eu trouxe aí essa discussão e essa imagem, né, de uma manifestação na Avenida Paulista de 2017, aonde nós temos aí uma manifestação aí do Dia da Consciência Negra, se eu não me engano, e onde eles estavam aí com esse slogan: miscigenação também é genocídio. O que quer dizer isso, gente? Que nós não podemos miscigenar, né? Então tem grupos também, né, que utilizam dessas ideias, dessas pesquisas racialistas para dizerem assim: olha, nós também não queremos a miscigenação, nós queremos preservar a nossa raça, então nós não podemos, nós não queremos nos casar, né, os negros casarem com brancos, né? Então vamos reservar, né, a nossa raça, casando dentro, né, das mesmos povos, com as mesmas características genéticas. Então, existe também isso. E não é, né, nada de errado, não existe nada de errado em se tentar preservar a sua raça, preservar a sua ancestralidade, também, né, nesse sistema aí de refúgio, né? Então, vamos pensar a respeito disso, que também pode ser utilizado, tá? Então, os povos nativos das Américas aí, né, eles também eram vistos aí como povos mais atrasados, povos selvagens, né? Então, foi assim que foi, né, pensado com relação à civilização asteca, com relação aos aborígenes australianos, né, que esses povos eram povos selvagens, bárbaros, né? Então não tinha nada de proveitoso, nada de interessante numa civilização como essa, tá? E a gente vê que isso já, né, está ultrapassado. Bom, mas alguns pesquisadores, eles passaram então a questionar essa forma de compreensão da diversidade humana. E em 2006, a comunidade científica de biólogos considerou que ninguém poderia, graças ao progresso científico, falar de raças humanas. Com efeito, como disse Albert Jacquard, numa declaração assinada por 600 cientistas, o conceito de raça pode ser definido somente dentro de espécies cujos grupos foram isolados uns dos outros por um tempo suficientemente longo para que seu patrimônio genético se diferencie, de onde se conclui que na espécie humana essa diferenciação é tão pouco pronunciada que o conceito de raças humanas não é operacional. Então, gente, hoje nós não podemos mais dizer que pertencemos a uma ou outra raça, né? Já foi comprovado cientificamente de que nós temos no nosso DNA hoje circulando todos as características genéticas, né, de todas as raças. Então nós não temos mais aí, né, um que possa dizer assim: olha, eu sou mais português, olha, eu acho que eu sou mais, minha genética é mais africana. Não existe mais essa possibilidade. Nós fazemos parte de uma sociedade, principalmente aqui no Brasil, de uma sociedade extremamente miscigenada. Então não temos mais, né, que ficar nos preocupando a respeito dessas questões aí, né, de compreender, de diferenciar de que raça ou de que espécie, né, nós fazemos parte ou não, tá? Então, o racismo, ele é o quê? É um preconceito, é uma discriminação.
E esse preconceito, essa discriminação acontece com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Então, muitas vezes, toma forma de ações sociais, práticas ou crenças ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores com base em características, com base nas habilidades, com base nas qualidades comuns herdadas de um determinado povo. Então, também pode afirmar que os membros dessas diferentes raças devem ser tratados de forma distinta. Então, se usa das pesquisas científicas para justificar, as suas ações aí de preconceito, as suas ações aí de não aceitação, a sua crença na inferioridade, muitas vezes, de um outro membro, da sociedade. Então, as atitudes, as ações racistas nada mais são do que isso. Você utilizar daquilo que nós temos de pesquisas biológicas ou muitas vezes do senso comum mesmo, tem gente que nem pensa no que está falando, no que está dizendo e vai atacar, vai agredir a outra pessoa que ele acredita ser perigo para ele, tá? Bom, então vamos ver aí as teorias racialistas no Brasil. Como é que chegaram essas teorias racialistas aqui no Brasil, e como é que elas se desenvolveram, tá? Então, a primeira teoria que nós vamos estar aí destacando é a teoria do branqueamento, tá? Essas teorias, elas influenciaram os intelectuais brasileiros do final do século XIX e do início do século XX aqui no Brasil, e essa teoria era utilizada como solução, Então, muitos intelectuais acharam que branqueando a sociedade se resolveria, então, essas questões aí relacionadas ao atraso do Brasil, Então, o que eles fizeram? Quais foram as ações aí que foram sendo tomadas para tentar se resolver, esse problema, entre aspas, aí, que a sociedade brasileira estava passando, Eles, influenciaram, incentivaram a uma chegada maciça de imigrantes ao Brasil, tá? Para que esses imigrantes no Brasil? Porque isso ia causar um progressivo desaparecimento da população negra e mestiça do Brasil. Então, quanto mais viessem imigrantes, portugueses, italianos, esses povos iam chegar para o Brasil e ia diminuir a quantidade aí de negros ou de mestiços aqui no país, tá? E isso, gente, segundo os pesquisadores, os intelectuais aí do final do século XIX, eles acreditavam que isso seria o caminho do progresso e o alinhamento das grandes civilizações europeias. Então, se a gente tivesse uma sociedade mais branca, estaríamos aí com um pezinho no progresso, com um pezinho no desenvolvimento aqui do Brasil. E aí uma dessas imagens aí, características aí dessa sociedade, é essa imagem que nós temos aí da redenção de Cã. Então, na Redenção de Cã, um quadro aí de Modesto Brocos, ele pintou essa tela em 1895, e nela a gente pode perceber aí essas preocupações, de destacar essa sociedade. Como é que era a sociedade aí, estava tão miscigenada. Então nós observamos aí nessa imagem, aí nessa cena, a própria mestiçagem, como é que ela se deu, como é que ela aconteceu. Então, uma senhora já de idade, negra, e aí nós temos já provavelmente aí a filha dela com um bebezinho aqui no colo, já bem mais clarinho. Então, essa sociedade estaria entrando nesse processo de branqueamento a partir dessa inserção, dessa figura do imigrante, Isso seria, o alvo aí para, o alcance de uma sociedade mais, de sucesso, de desenvolvimento, como, queriam aí os políticos da época. Então, essa visão ela foi se alterando. Na década de 1930,
a mestiçagem brasileira ganhou novas interpretações. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Mas será que ocorreram em nosso país mudanças na forma de entender a diversidade, de conviver com essa diversidade? Porque as pesquisas científicas, elas continuaram a ser feitas, né? Continuaram aí a incentivar que as pessoas, né, se casassem também com pessoas brancas, né? As pesquisas científicas, como a gente observa aqui do lado, continuaram a ser feitas comparando sempre, né, o negro ao macaco, né, o branco ao indivíduo intelectualmente superior, desenvolvido, né? E hoje em dia, será que a gente tem ainda essas comparações sendo feitas? Eu queria destacar para vocês, né, o que vem, né, acontecendo todos os dias. Então, todos os dias nós temos esses acontecimentos, né, essas teorias racistas, né, acontecendo também, né, surgindo e provocando discussões em nossa sociedade. Então, ações e atitudes nos fazem refletir sempre, né, como no caso do Mateus, né, que a gente viu há poucos dias atrás, né? E aí eu pergunto a vocês, até que ponto nós somos racistas? Até que ponto nós usamos dessas ideias racialistas para nos amparar? Para justificar os nossos atos, para justificar, né, o nosso comportamento, tá? Então, essa imagem que nós temos aí é uma imagem de um desfile de moda, né, que o estilista Ronaldo Fraga, da São Paulo Fashion Week, né, usou no penteado das modelos que iam participar do desfile, usou, né, palha de aço, né? Então ele foi infeliz, né? Acabou causando uma polêmica grande com relação aí à utilização desse adereço aí no desfile. E, segundo ele, não era com intenção nenhuma de ser preconceituoso, mas acabou sendo, porque ele utilizou de um elemento racista, né? E na opinião de Frei David Santos, da Educaaf, ele foi, né, incentivou ainda mais, né, as pessoas a serem racistas e a utilizarem aí, principalmente aí do discurso, né, do cabelo de bombril, né, que é uma das coisas que mais, né, prejudica, que mais ofende a população negra, está justamente relacionada à questão do cabelo, né? Todo mundo olha, né, para um negro ou para uma negra que deixa o seu cabelo à vontade, que deixa o seu cabelo, né, no seu formato natural, olha assim com certo olhar, né, de susto, né? E para, né, os desfiles, para a moda, pode até ser utilizado, mas a gente precisa pensar e refletir, né, como é que as pessoas vão se sentir, como é que as pessoas, né, vão estar, né, agindo, reagindo, pensando a respeito desse tipo de, né, atitude que eu tomo, tá? Bom, então, na nossa aula de hoje, os pontos principais que nós vimos foram os seguintes: a sociologia, ela não está só, né? A tarefa de pensar sobre a sociedade exige outras ciências. A antropologia, ela se interessa especialmente pelo conhecimento do outro, daquilo que nós não conhecemos bem, de tudo que nos parece estranho à primeira vista. Então, é isso que a antropologia vai estar estudando. E baseada na alteridade, no relativismo, no conceito de cultura, né, tem se preocupado em conhecer o outro com base nos seus próprios termos, né? Então, não com base nos termos, né, do desenvolvido, do civilizado, do superior, tá certo? Então, racismo e racialismo surgiram como teorias e logo se tornaram práticas. Então, o racialismo se estruturou com base nas pesquisas cientistas e o racismo se usou disso para, né, acabar aí
humilhando, né, acabar matando, como teve aí muitos exemplos que a gente vai ver aí a respeito disso na história, que foram com base nessas ideias racialistas, tá? As teorias racialistas chegaram ao Brasil com maior ênfase no final do século XIX, e essas teorias, né, do branqueamento da população não têm atendido às expectativas inicialmente criadas no início do século XX. Então, hoje nós sabemos que, embora as políticas públicas incentivassem, nós não tivemos aqui o nosso país, aqui no Brasil, sendo branqueado completamente como eles queriam, tá? Então, as referências bibliográficas aí que nós utilizamos para a nossa aula de hoje estão aí no slide. Agradeço a participação de todos vocês e aí, qualquer hora a gente volta com mais um pouquinho do assunto aí da aula de hoje. E aí, gente, gostaram da nossa aula de hoje? Então, o que vocês acharam dessas teorias racialistas aí? Na família de vocês já tiveram aí um pouco desse branqueamento que era tão pensado aí durante o século XIX e o início do século XX? Pois é, na minha família tem, hein? Então deixa aí nos comentários quem já teve esse processo dentro da sua própria família e às vezes nem parou para pensar sobre isso, tá bom? O canal História em Retalhos vai ficando por aqui e eu só posso agradecer, né, minha gente? Muito obrigada e continue com a gente. Logo, logo a gente tem outro vídeo aí, outra aula interessante sobre sociologia.